Hare Krishna, então, a ciência confidencial do Bhakti Yoga, né? Bom, Sri Chaitanya Maharaj, assim, Chaitanya Mahaprabhu olhava a deidade e seus olhos se enchiam de lágrimas quando contemplava a deidade do Senhor Jagannatha. Seus olhos não mostravam, não estavam olhando características superficiais da madeira, né? No nível infinitamente superior, ele estava conectado com a consciência de Krishna, seus pensamentos estavam profundamente absortos na consciência de Krishna. Chaitanya Mahaprabhu pensava, o Senhor Jagannatha, ele veio aqui e já faz os arranjos para liberar milhões de almas caídas, especialmente por oferecer a todos, né, de uma forma generosa, sua própria prachada. Sua magnânima presença se manifestou aqui com o propósito de trazer alívio para este mundo. A consciência de Krishna é o mais elevado dos trabalhos de alívio. Nosso Guru Maharaj costuma dizer que existe uma grande escassez de Krishna Katha. Existe na atualidade uma grande carestia, porém acaso sofre o mundo por falta de alimentos? Não, o mundo sofre por escassez de consciência de Krishna, de conversas a respeito de Krishna, Krishna Kirtana. Portanto, temos que tentar abrir oficinas, o escritório, para a distribuição de alimentos, de uma maneira que possamos distribuir o alimento da consciência de Krishna a todas as almas. Mahaprabhu disse a qualquer que você encontre, fale de Krishna, né? Jare dekhatare kaha Krishna upadesha. Distribua o alimento da consciência de Krishna, Krishna Katha. O mundo está cheio de pessoas afetadas pela carestia. Temos que distribuir alimentos, dar a vida e o alento à consciência de Krishna, todo o que encontramos falando-lhe a respeito de Krishna. Esse era o sentimento de Srila Bhaktisiddhanta. Bom, esse era o sentimento de Prabhupada Bhaktisiddhanta, e Bhaktivedanta Swami Maharaj o levou à prática do Ocidente. Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada costuma dizer: eu não admito outro conceito de carestia. A única carestia que existe é Krishna Katha, Krishna Smriti, consciência de Krishna. Com essa seriedade, ele visualizava nossa necessidade de consciência de Krishna. Krishna é de uma vital importância para a nossa existência. Somente Krishna pode nos dar vitalidade, como Sri Krishna Mahaprabhu. Krishna mesmo está distribuindo a consciência de Krishna. Sendo assim, Vasudeva Goswami disse: se Gauranga é minha alma e minha vida, minha única vitalidade, se Gauranga não tivesse vindo, como poderia viver, né? Por sua graça, ele tem saboreado um alimento tão valioso que sem ele minha vida seria completamente impossível. A consciência de Krishna é a vitalidade da vitalidade. Prabhupada Bhaktisiddhanta fez o quanto pôde para difundir a consciência de Krishna entre a população da Índia. Bhaktivedanta Swami Maharaj distribuiu essa vitalidade por todo o mundo. É por essa graça de ambos, pela graça de Mahaprabhu mesmo, que tantos têm vindo à consciência de Krishna. É uma oportunidade. Haridas Thakur disse a Chaitanya Mahaprabhu: mediante teu canto do santo nome de Krishna, tanto o mundo animado como o inanimado têm sido abastecidos com o alimento da consciência de Krishna. Não importa qual seja a posição que eles ocupem, suas vidas têm sido saciadas. Eu escutei dizer que quando você viajou através da selva cantando e dançando, os elefantes e os tigres também dançaram e cantaram o santo nome de Krishna. Porque haveria de ser causa de assombro se digo que as pedras, as árvores também alcançam a meta mais elevada da consciência de Krishna. Quanto tu cantas? Quão intensa é o grau da consciência de Krishna que você produziu aqui em teu canto? Entretanto, para cantar o santo nome de Krishna também se requer algo de nós, né? Amanina manadena, kirtaniya sadahri. Devemos recorrer ao kirtan em todo momento, porém nossa atitude deve ser de que Mahaprabhu recomenda. Nossa atitude deve ser humilde, ainda que se pensamos que se nos está fazendo algum dano, devemos ser pacientes sobre alguma circunstância, devemos trabalhar para melhorar nossa própria posição e nosso prestígio. Essa não deve ser nossa meta. Quando o inferior se levanta, encontra o superior, surge ofensa. Essa tendência deve ser evitada. A educação primária também é educação, porém não deve competir com a educação superior. Devemos ser cuidadosos. É nesse sentido, ao mesmo tempo, a diferença entre educação superior e educação inferior deve ser genuína, porém a educação primária jamais deve ser considerada como educação mais elevada. Isso é perigoso. Existe um provérbio em Bengali que diz, né? Um pouquinho de conhecimento é algo muito perigoso.
Devemos ser cuidadosos neste sentido, do contrário, nossa atitude seria suicida. A interrogação acerca da ofensa surge cada vez que a educação primária se levanta contra a educação superior. Esse tipo de manifestação é ofensiva. A lentidão aliada à determinação ganha a corrida. Nossa marcha para o infinito é uma longa travessia, não é um recorrido que concluirá em poucas horas, em poucos dias, em poucos anos. Temos que arranjar tudo adequadamente, não podemos correr rapidamente para progredir e logo nos deter e ficarmos dormindo, né? Temos que recorrer a um longo caminho e somente temos êxito se desenvolvemos a humildade. Não devemos dar corda, né, as circunstâncias que provoquem oposição, porém, se essa chega de maneira inesperada, devemos fazer o possível para ser tolerantes e em todo momento devemos recordar que o olho de nosso guardião se encontra sobre nós constantemente, desejoso de nos ajudar em nossa campanha. Não estamos sozinhos, podemos seguir adiante confiadamente. Existe uma pessoa por cima de nós que tem que ressarcir o mal que possamos ser objetos. Porém, nós não devemos tomar a iniciativa, não podemos permitir que os outros propósitos ou a tentação nos induzam a abandonar nossa busca de ser Krishna. Nosso único objetivo deve ser a satisfação do Guru, de Gauranga, Krishna e dos Vaishnavas. Não permitiremos que nenhum outro elemento se infiltre em nosso caminho. Nossa pureza de propósito deve ser escrupulosamente preservada em todo momento. Devemos pensar: eu tenho que continuar sozinho com o meu dever, não passarei a vida buscando alguém que venha a ajudar-me, que eles devem a cabo o seu próprio dever, este é meu. Com essa atitude, devemos continuar com esse tipo de ajuste. Nossa concentração se intensificará, nossa confiança em Krishna vai se incrementar e nosso dever será claro e puro. É quase seguro que os impedimentos e os obstáculos virão a nos atacar. Devemos estar conscientes disso, porém devemos enfrentá-los com humildade e tolerância. Essa vida não é uma vida de comodidade. Para desenvolver uma classe de humildade e tolerância, devemos aprender a ver a mão do Senhor em todas as coisas, e por isso os Vedas nos pedem recordar que o olhar de Deus está sempre sobre nós. Om Tat Vishnu Paranam Padam Sada Pasyanti Suraya. Se nos pede que vejamos os pés de Narayana, tal como vemos o sol no céu, porque o sol é descrito como Pradarshaka, o observador, o testemunho. Aparentemente, nós vemos o sol, porém na realidade o sol é que nos ajuda a ver. Os sagrados pés de Vishnu são sua parte inferior, né? Yogi Vidhayam Jhasya Vidyate Kavati. A sua parte inferior é a parte para nós. Sua parte inferior é para nós o começo da realização. O começo da realização é pensar que Deus sempre nos está observando. O sol nos ajuda a ver. E os sagrados pés de Vishnu são como o sol. Sempre devemos tentar ver tudo à luz dos raios dos sagrados pés de Vishnu. Desde o ponto de vista, seus pés sagrados são como um grande olho espalhado por todo o céu. Ele vê tudo, em qualquer coisa que façamos. O olho vigilante do nosso guardião está sobre nossas cabeças, igual que o sol. Antes de iniciar qualquer atividade, devemos recordar este mantra védico. O Rig Veda é o primeiro dos Vedas e este é o mantra mais importante do Rig Veda. Aos brahmanas da escola védica se lhes diz que quando vão a fazer algum serviço relacionado com a religião, com o Varnashram, primeiro eles devem recordar o mantra Rig Veda. Os pés de Vishnu estão sobre ti e te observam como o olho vigilante de um guardião. Recordando constantemente, leva a cabo o teu dever. Se você recorda sempre que ele vê tudo o que você está fazendo, não poderá fazer nada de mal. Enquanto recordamos que o olho penetrante do onisciente Senhor está nos olhando constantemente, não vamos nos arriscar a fazer algo que vai acabar como ofensa ao Senhor. Essa recordação não fará outra coisa que não seja purificar o nosso coração, nossa compreensão. Todo o sistema mental nosso vai nos ajudar a nos aproximar da divindade da maneira apropriada. Não podemos fazer nada sem que ele
saiba, não é ele que move os fios, não é ele que move os fios da nossa própria vida, nem os do mundo. Não pode exercer seu senhorio, né? O seu domínio, né? A sua influência sobre o meio ambiente numa intenção egoísta, né? Você tem que recordar sempre que um grande olho está sobre a sua cabeça. Ou seja, que ele falou isso, né? Você não pode fazer nada sem que ele saiba. Não é você que move os fios, né? Da sua própria vida, nem os do mundo. Você não pode exercer o domínio, né? A sua influência sobre o meio ambiente numa intenção egoísta. Você tem que recordar sempre que o grande olho está sobre a sua cabeça, ele vê tudo, da mesma forma que a luz escrutadora de um poderoso raio-x. Ele conhece inclusive aquilo que você desconhece a respeito de você mesmo. Ele também pode ver o que está enterrado na mais recôndita região subconsciente do seu coração. Se você recorda isso enquanto vive e você se move, você não vai fazer outra coisa a não ser se purificar, né? Assim como o raio laser, né, pode erradicar o câncer do corpo, toda a doença da existência material vai se acabar de nossos corações pela purificadora influência dos divinos raios da luz que emanam dos sagrados pés de Vishnu, né? Aí vai falar do Senhor das Vacas. A essência mesmo do Govardhana Lila, a substância desse passatempo, está representada neste verso. Eles estão um verso aí. Os vaqueiros de Vrindavan costumavam levar a cabo um sacrifício para satisfazer a Indra, o rei do céu, sob cujo comando, né, se movem as chuvas, as nuvens e muitos outros poderes elementais sutis. A vaca é a principal riqueza dos pastores de vacas, o alimento primordial da vaca é a erva, e somente as chuvas podem produzir erva. Sendo assim, os pastores de vacas costumavam executar um sacrifício para dar satisfação ao poder sutil que se supõe estar a cargo dos elementos naturais, como a chuva, né? Ao satisfazer a Indra, caíram chuvas favoráveis e havia suficiente erva. Assim as vacas poderiam pastar tranquilamente nos pastos, né? E produziram abundante leite. Os gopas, pastores de vacas e sua família, faziam diferentes preparações com esse leite, as vendiam no mercado e desse modo ganhavam vida. Quando os pastos se esgotavam em uma zona, eles mudavam, né, de bosque e ia para outro, com o único propósito de encontrar pastos para as vacas. Nanda Maharaj, o pai de Krishna, é um dos pastores de vacas, costumava ir de um lugar para o outro. Dessa maneira, às vezes eles residiam em Vrindavana, às vezes em Nandagram, outras vezes em Gokula. Em uma ocasião, Krishna quis impor seus direitos e mudar a adoração de Indra. Ele queria estabelecer em Vrindavan o seu próprio reino, seu próprio prestígio. Ainda que somente era um menino e possuía uma habilidade extraordinária, não tinha mais de 7 anos, porém no Padma Purana se diz que o desenvolvimento ou o crescimento das personalidades extraordinárias é 1,5 vezes mais, né, do que os das pessoas ordinárias, ainda que segundo os cálculos ordinários, Krishna apenas tinha 7 anos, de acordo com os cálculos gerais, ele tinha 11 anos. Krishna diz: por que temos que oferecer esse sacrifício a Indra? Estamos interessados diretamente na colina de Govardhan e não em Indra. Ele propôs essa ideia aos Gopas, de alguma maneira, de boa ou má vontade. Os Gopas aceitaram o conselho de Krishna. Nanda Maharaj se deixou levar do afeto, se levou, né, pelo afeto que tinha pelo seu filho, e em vista de que era o rei, ele disse nessa oportunidade: vamos adorar a colina de Govardhana e não a Indra. Bom, aí estamos no glossário. Vichara Pradana, que são devotos que podem se aproximar de um número grande de gurus para entender o caminho da devoção. E agora vamos para o Siddhanta. Então, Siddhanta Krishna é Advayatata, ou seja, ele é o conhecimento não dual. Sarvatmeshnapanam significa que todas as coisas foram limpas e você pode cultivar o bhava ou o prema. Meditação ininterrupta em Krishna se dá em bhava, se diz que foi cultivado em Ashakti e se colhe em bhava. A vida de Krishna é a devoção que faz com ele se mova, dança, etc.
Bhava Purnam Britashvadanam significa satisfação a cada passo. Shraddha e Sharanagati são sinônimos quando Krishna diz abandona tudo e simplesmente se rende a mim. Isso é a porta da entrada para o Bhakti. Da mesma maneira, Mahaprabhu está falando Param Vidyate, que deve haver uma exclusividade para o canto do Santo Nome. Chetodhara Pramajana é o efeito menor do canto do Santo Nome, e esse efeito é a meta dos outros caminhos, pois tal efeito corresponde com a liberação. Param Vidyate Sankirtanam significa que deve haver uma decisão exclusiva. Param significa superior, mas Srila Tripurari Maharaj explica que significa também exclusividade. Nós devemos ser exclusivos em Nama Sankirtana. Quando Krishna diz Sarodharma Parityaja, isso significa que todos os sadhanas e sadhyas devem ser abandonados completamente. Param Vidyate, dito por Mahaprabhu, corresponde à mesma coisa dita por Krishna na conclusão do Bhagavad Gita, Sarvadharma Parityaja. Ambos significados diz que é exclusividade de se render completamente ao Senhor Santo Nome. Estamos engajando em Bhakti porque temos fé, estamos abandonando tudo pela rendição. Mahaprabhu é Krishna, tentando buscar Radha, esse é o ponto de vista ontológico de Mahaprabhu. Sankirtana vem do Samyak, o qual significa completo. Então, completamente se render a Krishna, aceitando o santo nome de maneira completa. Mahaprabhu vem logo depois de Krishna Lila, porque vem nos mostrar como abandonar tudo e se render a Krishna, Sarodharma Parityaja. Mahaprabhu, quando vem na forma de um devoto, está nos mostrando como devemos entender e como aplicar Sarodharma Parityaja. Ou seja, algo que parece ser difícil de ser entendido, mas quando você percebe a importância de tal instrução, isso é facilmente aprendido. Quando Mahaprabhu diz Param Vidyate Nama Sankirtana, se entende que o Sankirtana, mesmo em seus resultados iniciais, é superior aos objetos do Gyanis, Yogis e assim sucessivamente. Então pensamos que em sã consciência não aceitaria... Pensamos em sã consciência, quem não aceitaria o Nama Sankirtana? Isso é o que Mahaprabhu quer dizer, né? Ok. Vamos ver se tem Hari Bhaktilas aqui. Parece que sim, que tem. Terceiro Vilas, texto 8. Mesmo que uma pessoa estude as angas dos Vedas, ele não se tornará purificado se é desprovida de uma etiqueta apropriada. O conhecimento védico abandona essa pessoa no momento da morte, assim como o pássaro deixa o ninho assim que ele desenvolve suas asas. Eu acho que isso já foi. Eu esqueci de apagar, então vou mandar outro aqui. Deixa eu ver. Vou mandar outro. Se não foi, tudo bem. A água mantida no crânio humano ou num pote de feito de pele de cachorro é contaminada devido ao contato com um objeto impuro. Todas as qualidades da pessoa as quais não seguem o código de conduta própria são contaminadas, ó rei. Pessoa desprovida de comportamento apropriado não se torna feliz nem nessa vida nem na próxima, assim como relembrar o Senhor essencial também é seguir a etiqueta apropriada, né? Ok, agora estamos aí nos versos. Vamos para os versos. Bom, Siksha Gurukata Jani Krishnera Swarupa Antaryami. Então, saiba que mestre espiritual instrutor, né, Siksha Gurukata Jani, é Krishnera Swarupa, é o próprio Krishna. Antaryami, o Senhor Krishna manifesta-se como a super-alma. Aí está. Maya Mugda, encantada pela ilusória de ver Nahi Swatha Krishna Gyana, a alma condicionada não pode revisar sua consciência de Krishna pelo seu próprio esforço. Verso famoso. E agora, rodando aqui para onde caiu nesse. Acharyaman Vidyanyan, deve-se saber que eu mesmo sou Acharya. Depois Sarvadeva Mayoguru, ele é o representante de todos os semideuses. Ok. Vamos para o filosofando. Filosofando, aqui está.
Temos duas orelhas e uma só boca para falar a metade do que ouvimos. Zenão. Boa frase. Olha para mim. E aí, Prapana Jivanamrita. Aqui está a vida e néctar das almas rendidas. Prapana Jivanamrita. Bom. Então o verso é: só o Senhor Hari é capaz de salvar o ser vivo em todas as circunstâncias. O verso 23, tá? Pessoas com as que pertencem às raças conhecidas como Kirata, Runa, Andra, Pulinda, Pukasha, Abira, Shuma, Javana, Kasha, são pessoas de todo e qualquer nascimento pecaminoso, e pessoas de todo e qualquer nascimento pecaminoso são perfeitamente purificadas, sem dúvida alguma, por se abrigarem nos devotos rendidos ao Senhor Vishnu Todo-Poderoso. Ofereço minhas respeitosas reverências a Ele.